Hoje eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que eu tenho de chegar até você e trazer uma palavra que vem do coração do Senhor, que com certeza ministrará muito ao seu coração, assim como ministrou ao meu. Eu me chamo Dilce do Nascimento, falo de Porto Nacional, Tocantins, e trago como referência no dia de hoje o que está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 15, o versículo 11, que diz o seguinte: Absalão levou 200 homens de Jerusalém e tinha sido convidado e nada sabia nem suspeitava do que estava acontecendo. Na realidade, o versículo 10 diz que Absalão enviou secretamente mensageiros de todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Os dois versículos que eu acabei de ler, o primeiro foi o 11, que diz que Absalão levou 200 homens de Jerusalém até a cidade de Hebrom, sem saber o que estava acontecendo. Mas no 10 diz que havia um plano no seu coração. O plano era se autoproclamar rei em Hebrom. Talvez você não entenda neste exato momento por que eu trago este texto como referência para essa temática, repare, não pare, mas eu quero te explicar melhor. Absalão é o filho do rei Davi e que em um determinado momento permitiu que o seu coração fosse machucado quando teve ali o seu irmão Amon violentando a sua irmã Tamar. O fato é que ele nunca perdoou o seu irmão pelo que fez, a ponto de planejar posteriormente a morte dele. Fica distante do rei Davi e do seu palácio após esse ocorrido, mas 2 anos depois ele retorna. Ele vem e vive no palácio sem adentrar a presença do rei. Até o certo dia que, com a ajuda de um dos seus comandantes, comandante de Davi, Joabe, ele trama para que Absalão chegue então até a presença do rei. O rei o recebe com um beijo fraterno, segundo o que está descrito em 2 Samuel capítulo 14, versículo 33, mas não corrigiu o próprio filho. A palavra diz em 2 Samuel 15, 7, que ele ficou 4 anos dentro do palácio do pai, conspirando contra ele. E aí, no dia de hoje, eu te apresentarei uma jornada que Davi precisou percorrer no período em que o seu filho, então Absalão, conspira contra ele com a intenção de tirar-lhe o seu próprio palácio, o seu próprio reinado. A palavra, então, diz que Absalão se autoproclamou rei na cidade de Hebrom. E eu quero trazer algumas lições para nós desta caminhada. A palavra Hebrom, né, ela significa, então, lugar de início de alianças. E foi exatamente o que Absalão fez. Naquele lugar, ele iniciou aliança com alguns convidados que ele chamou para ir até ele. Sem que Davi soubesse, ele convida então o seu melhor amigo, Aitofel, o avô da esposa dele, Batseba, que também era um homem de coração ferido, de coração machucado, e que havia ali no mais profundo do seu íntimo um desejo então de vingar-se de Davi por tudo que Davi tinha feito. Pelo que Davi fez, que foi
pegar a sua neta, deitar-se com a sua neta e posteriormente mandar matar então Urias. Então Hebrom é esse lugar de aliança, é esse lugar onde Absalão começou então a planejar e estabelecer um reinado sem a autorização do Senhor. Naquele período, então, Davi precisou fugir do palácio, precisou se ausentar do lugar de conforto, do lugar de segurança, e Davi precisa fazer uma jornada. E em cada lugar que Davi passa, traz um aprendizado para nós, e eu gostaria que neste dia você inclinasse o seu coração e analisasse cada lugar como uma estação e um aprendizado que o próprio Deus estava trazendo para o Davi, e eu acredito que ele também trará para mim e para você, nos ensinará por meio dessa história. Então, retornando, Davi sai do seu palácio e faz um percurso de dor enquanto ele foge. Davi chega então a Monte das Oliveiras, conforme está descrito em 2 Samuel 15:30. A palavra diz que enquanto ele subia naquele lugar, ele chorava muito, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com Davi também tinham a sua cabeça coberta e chorava com a alma profundamente amargurada. Então, trago para nós o que significa o Monte das Oliveiras. É um lugar de oração, um lugar de dor, um lugar de esmagamento, um lugar onde o próprio Jesus posteriormente chorou sangue. O Monte das Oliveiras é este lugar onde nós cobrimos a cabeça, é onde nós choramos, é onde nós sentimos uma dor profunda, é onde nós somos totalmente esmagados pelo Senhor. Mas eu quero te lembrar que a uva esmagada, quando sujeita ao processo, produz um nobre vinho. Eu quero te lembrar que a azeitona esmagada, ela produz um azeite puro. Quanto maior for o processo de dor, de esmagamento, maior será a qualidade do vinho, né, e do azeite. Davi continua a sua jornada, chegando então ao lugar chamado Baurim. Neste lugar, então, Davi, ele passa por algo ainda mais terrível. Baurim, o significado dele, então, é o lugar de teste de Deus. É o lugar onde nós precisamos confiar no Senhor, somente no Senhor. É neste lugar onde nos é retirado qualquer amuleto, a tudo aquilo que nos servia de segurança. Em Baurim, então, Davi encontra-se com Ziba. Ziba, que era um servo de Mefibosete, o neto de Saul, que havia sido acolhido pelo rei Davi e colocado, inclusive, na sua mesa. Davi havia prometido para Mefibosete que durante toda a sua vida, Mefibosete comeria na sua mesa por causa da aliança que ele tinha com o seu pai, Jonathan. Mas Davi encontra Ziba, mas Mefibosete havia ficado para trás. Havia ficado no palácio na esperança de que o reinado do seu avô Saul fosse-lhe restituído. Davi, então, é cuidado por Ziba. Ziba dá para Davi jumentos, frutas, pães, comida. E aqui há um aprendizado para nós. No lugar da humilhação, aqueles que eram improváveis, aqueles que ocupavam um lugar de servo, um lugar de menor,
são as pessoas que irão te servir. São as pessoas que irão manifestar generosidade em sua vida. Eu não sei se neste exato momento você se encontra nesta estação, a estação da humilhação. Mas eu quero te dizer que neste lugar haverá surpresa de Deus para você. O lugar onde Deus vai te apresentar pessoas que eram improváveis. E quando se pergunta, cadê Mefibosete? Diz que ele ficou para trás. Nós sabemos que lá na frente, quando o reinado é restituído, Mefibosete vai dizer para Davi que devido às suas condições ele não pôde fugir juntamente com o rei. Mefibosete conta uma mentira para o rei Saul. Quando a sua vida estiver numa próxima estação, na estação da restituição, muitos se aproximarão de você com justificativa, com vitimismo para justificar a sua falta de posicionamento. Naquele lugar, Davi também encontrou Simei, um familiar também do rei Saul. A palavra diz em 2 Samuel, o capítulo 16, o versículo 6, que ele lhe atirava pedras e lhe amaldiçoava. A ponto dos seus soldados dizer a Davi, deixa eu passar a espada na cabeça desse cão morto. Mas Davi olha para aquele homem e diz, deixa ele me amaldiçoar. Porque quem sou eu para questioná-lo? Se ele me amaldiçoa, foi permissão do Senhor. Davi reconhece que aquele flagelo, que aquela dor era permissão de Deus. Que coração! E ele diz em 2 Samuel, capítulo 16, o versículo 12, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua o bem, a maldição que hoje recebo. Davi fez a sua caminhada, prosseguiu e chegou então ao Rio Jordão. O Jordão foi uma estação onde Davi teve um período de renovo. O Jordão significa lugar de transição. Quando nós olhamos para ele, nós vamos identificar então o período quando Josué atravessa o Jordão para entrar em Canaã. Foi no Jordão também que Naamã desceu as águas por 7 vezes para ser purificado. O Jordão é lugar de transição. Davi já não tinha como olhar para trás. No Jordão, atravessar o Jordão significava dizer que o seu palácio, as suas concubinas, o seu conforto, o seu bem-estar havia ficado para trás. É no Jordão que o nosso coração é revelado ao Senhor. Naquele lugar, Davi, ele diz a Deus que nada mais lhe importa. Naquele lugar, Davi diz para o Senhor que nada na vida dele tem valor, senão a sua presença. Algo que me chama muita atenção é quando Davi disse, mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça comigo a sua vontade. Foi naquele lugar que Deus, que já conhecia o coração de Davi, teve a evidência de que Davi havia deixado para trás tudo que aparentemente na vida de um homem tinha valor, para declarar o seu amor àquele que merece toda a nossa entrega e a nossa rendição. Davi entregou não apenas o seu coração, mas agora Davi entrega os seus dias, Davi entrega tudo que ele tem. A sua confiança está estritamente no Senhor. É no Jordão que nós somos lavados, que nós somos purificados. É no Jordão que o nosso pecado é perdoado. É no Jordão que nós dizemos ao Senhor, Senhor, uma coisa só me é suficiente, a tua
presença. Davi passa o Jordão e chega a um novo lugar, a uma nova estação. Davi chegou a Manaim. Manaim, então, é um lugar que também Manaim é um lugar, então, de livramento, é um lugar da presença de Deus, é um lugar de banquetes. E naquele lugar, 2 Samuel capítulo 17, versículo 27, diz que alguns homens daquele lugar serviram Davi com banquete, dentre eles o gileadita Barzilai. Foi nesse lugar onde Barzilai alimentou Davi. Foi nesse lugar em que o seu exército recebeu cama, bacias, utensílio de cerâmica, recebeu trigo, cevada, grão tostado, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelhas, queijo de leite de vaca. Barzilai sabia que o exército de Davi estava muito cansado, com fome e com sede do deserto. Foi naquele lugar que o Senhor reservou o banquete, então, para Davi e os seus soldados. Ele teve as suas forças restauradas e ali ele montou as estratégias para que o seu exército, então, enfrentasse Absalão. Ali ele nomeou os 3 homens da sua confiança para ir à batalha. O primeiro, Joabes, o segundo, Abisai e o terceiro, Itai. E Davi também se prepara para ir para a guerra, mas o seu soldado diz em 2 Samuel capítulo 18, o versículo 3, tu, porém, vale por 10.000 de nós. Amados, nessa caminhada que nós estamos, não é hora de parar, é hora de reparar, é hora de ver o que precisa ser mudado, mas não pare no meio do caminho. Davi saiu do seu palácio, Davi soube que o seu filho estava em Hebrom, Davi foi no Monte das Oliveiras, foi esmagado, Davi chegou em Baurim, lugar da humilhação, Davi precisou descer o Jordão, atravessar o Jordão, mas depois do Jordão teve Manaim, lugar de banquete. Eu não sei qual a estação que você se encontra nesse momento, mas uma coisa eu posso te garantir. Depois Manaim, depois daquele banquete, a força de Davi foi restaurada. E Davi, então, vai à luta, e seus soldados lutam por ele. E aquele momento tem a destruição de Absalão. O que você não sabe é que depois dessa grande batalha, o reinado de Davi teve uma expansão extraordinária. Portanto, eu te digo neste dia, não pare, repare, faça o que Davi fez em cada uma dessa estação e viva o sobrenatural do Senhor. É tempo de expansão. O que você enfrenta agora não é para te parar, mas é para te expandir. Deus abençoe a sua vida.